O TV Elas por Elas Formação coloca em pauta os desafios enfrentados pelo gênero feminino no mundo contemporâneo, com foco na preparação e formação das mulheres para a disputa política. A cada semana, um tema diferente será trabalhado em aulas preparadas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, elas se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. E para mostrar que o engajamento político começa muito antes de se pensar em uma candidatura, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. Um lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O tema dessa semana é Mulheres e Direitos Humanos, desafios para o Brasil. Nessa aula, a ex-ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, Eleonora Menicucci, fala sobre saúde integral para a mulher, direitos sexuais e reprodutivos. Eu falarei agora para vocês sobre uma temática extremamente importante para as mulheres, para nós mulheres, que define a dimensão dos direitos humanos no espaço privado das mulheres. Estão implícitos aí a liberdade e o direito no espaço privado de decidir pela sua própria vida. É por isso que, neste módulo, eu digo, nosso corpo nos pertence, meu corpo me pertence. Portanto, eu tenho que ter a garantia e o exercício do direito de escolher o que é melhor para o meu corpo e o que é melhor para a minha vida naquele momento. É por isso que chama de saúde integral da mulher. Saúde integral da mulher, direitos sexuais e direitos reprodutivos. Saúde integral da mulher é a perspectiva da integralidade, da equidade e da universalidade no que diz respeito à saúde das mulheres, que são princípios do nosso querido Sistema Único de Saúde, tão sucateado agora. E nós temos, desde 1980, um programa criado por nós, mulheres feministas, demandado e formatado, elaborado e proposto
que é o programa o PAISME, Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. E porque nós rompemos na concepção desse programa, nos anos 80, nós rompemos com a visão que a mulher, que a saúde da mulher era materno-infantilismo, infantilista, ou seja, a mulher só teria que ser cuidada na perspectiva da maternidade. O que nós dissemos que não. Quando eu digo nós, é um movimento de mulheres, é um movimento feminista. Nós dissemos que não. Nós queremos que a nossa saúde seja um direito, que cabe a nós escolhermos o que é melhor para nossa vida, nosso corpo, mas cabe ao Estado garantir esse exercício desse direito. Isso é saúde integral, que vai desde contracepção, parto, puerpério, climatério, menopausa, sexualidade, morte materna, saúde nos locais de trabalho. Porque, veja, quando o antigo PAISME, que hoje ele se tornou uma política, hoje é PNAISME, o que é previsto nisso? Essas fases todas. Quando falamos em parto, puerpério, gestação, parto e puerpério, é o nascimento, o cuidado fundamental que tem que ter com a mulher nesse período. Mas quando nós falamos em sexualidade, nós estamos falando em climatério e menopausa, que é um período em que a mulher deixa de menstruar. Mas ela não perde a sua sexualidade. Essa é a primeira questão. A segunda questão são as questões de mortes maternas, que são absolutamente evitáveis. O SUS, morte materna é a quarta causa de morte das mulheres. É inimaginável pensar dessa forma, ou existir isso. E quando nós pensamos na saúde integral também, nós também precisamos pensar na formação continuada dos profissionais de saúde, aqueles mais diretamente ligados à mulher, que é o médico, a enfermeira e atendente de enfermagem. Depois vem psicólogo, assistente social, fono, nutricionista. E aí surge, na dimensão da morte materna, surgem as mortes absolutamente evitáveis. E surge a violência obstétrica. Morte evitável é uma violência obstétrica. É porque a mulher não fez 6 consultas, que é obrigatório fazer 6 consultas. E o desrespeito às mulheres no climatério, que é a fase do descontrole hormonal durante a menstruação, e 1 ano depois da última menstruação,
é que a mulher está na menopausa, ela, em momento nenhum, perde a sua sexualidade. Pode modificar o desejo sexual, mas ela não perde a sexualidade. Isso é fundamental na formação dos e das profissionais que lidam com as mulheres. E daí que surge a noção de direitos. Direitos sexuais e direitos reprodutivos. Direitos sexuais é o direito de ser aquilo que o seu corpo deseja ser. Porque não é a homossexualidade compulsiva e fecundante. Nós temos as lésbicas, as bissexuais, temos as trans, são as que mais morrem de ataques transfóbicos. Isso é uma violência contra as mulheres. E na nossa legislação, nada se aprovou no Congresso, se aprovou tudo no Supremo Tribunal Federal. E aí, sim, quando você olha duas garotas ou dois garotos, mas nós estamos falando de mulher, andar de mão dada na rua, são agredidas. Os restaurantes se negam a atender. Isso é uma questão de direitos das mulheres. É essa nova concepção de direito que retira do público e passa para o privado, no espaço do corpo, no espaço da decisão, que é a discutida, hoje muito aceita, a orientação sexual. Isso, direitos sexuais. E esse direito tem que ser garantido. Mas ele não pode ficar sob o guarda-chuva de direitos humanos, embora eles sejam humanos, mas eles são específicos das mulheres. E é nesse sentido que nós temos que ter cada vez mais políticas públicas que garantam esses exercícios no SUS. Por exemplo, o nome social. A mudança do nome da certidão de nascimento, que nasceu como, entre aspas, João, e ela passa, por causa da trans, ela opta, escolhe por ser mulher, e o nome social dela é Maria, por exemplo. E aí entra no SUS já era. E na última Conferência de Direitos Humanos do governo Dilma, nós aprovamos o nome social. Hoje está tudo escangalhado. Os direitos reprodutivos. Que são direitos reprodutivos? É o direito de escolher ter filhos quando quiser, qual é o melhor momento para se ter essa criança. E isso, tem que existir políticas no SUS que garantam a efetivação desse exercício, desses direitos reprodutivos. E que garantam, inclusive, o direito do exercício da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei, que é estupro, risco de vida da mãe, chamado risco materno, e fetos anencéfalos.
Criança de 10 anos, o ano passado, no início desse ano, teve um caso bárbaro no Espírito Santo. Uma criança de 10 anos foi estuprada anos. Ficou grávida, só conseguiu fazer a interrupção da gravidez num hospital no Recife. Então, olha como é grave o impacto de um governo fascista, fundamentalista, teocrático na vida das mulheres. Do jeito que eu quero escolher se eu tenho parto normal ou parto cesárea, eu tenho que ter a garantia do direito da interrupção da gravidez nesses casos, que no Brasil é legal. Isso é inequívoco, mas não é respeitado. Você imagina se no Brasil fosse garantido o direito de interromper a gravidez indesejada voluntariamente até a 12ª semana da gravidez, por outros motivos. As mulheres seriam assassinadas. Agora, tem outros permissivos legais que podem ser incorporados nessa ampliação dessa cidadania. Porque, no Brasil, esses direitos, que eu chamo de direitos sexuais e reprodutivos, e direito à saúde integral da mulher, eles são recentes. É o que nós chamamos da segunda onda do feminismo, que começa nos anos 60, mas nós estávamos em plena ditadura militar aqui. E até hoje nós estamos efetivamente na luta pela garantia desses exercícios, desses direitos sexuais e reprodutivos. Porque nosso corpo nos pertence. Nosso corpo não pertence ao Estado. O Estado tem que garantir o exercício livre dos nossos direitos. Então, falar nessa questão de meu corpo me pertence, nossos corpos nos pertencem, me emociona muito, porque diz respeito aos corpos das mulheres. Desde que nascem até que morrem. E nós temos que pensar que a população brasileira está envelhecendo. A curva epidemiológica é muito... As mulheres estão vivendo mais, homens e mulheres, mas, sem dúvida nenhuma, nós estamos aqui falando das mulheres. E, ao viver mais, elas exigem mais cuidados. Porque o envelhecimento exige cuidado. E ele está dentro da política de saúde integral da mulher. É um direito que garante a nossa vida, o exercício de uma vida saudável, de uma vida com garantias do cuidado. Não é só dos direitos sexuais e reprodutivos, incluindo direitos sexuais e reprodutivos na concepção maior de saúde integral da mulher. Então, eu termino aqui dizendo, como em todas as outras aulas, nosso corpo nos pertence. Muito obrigada. Hoje eu vim aqui fazer um relato sobre uma violência obstétrica pela qual eu passei.
Quando eu estava grávida de 41 semanas, eu fui para o hospital Amparo Maternal, porque eu não tinha contração, não tinha nenhuma dor e nem nada com relação, né, a ter o parto da criança. E os médicos começaram a colocar o miso, e aí colocaram aquele soro para ter as contrações. As minhas contrações eram muito pequenas, muito, 30 segundos, então não dava tempo da criança nascer. Então seria necessário fazer uma cesariana. E eles não fizeram a cesariana, eles me levaram para salas de parto, né, para salas de cesariana, de cirurgia, e chegou lá, eles fizeram a forceps, sem falar para mim. Quando chegou lá, eles me sedaram e falaram: olha, a sua filha vai nascer de forceps. Então, assim, querendo ou não, isso não pode acontecer, né? O Sistema Único de Saúde, os médicos, eles não deixam com que isso aconteça mais. Isso não é mais permitido há muitos anos. Então essa foi a violência obstétrica pela qual eu passei. É difícil, assim, pensar como que eu comecei a militar na minha vida, né? Eu acho que tem mais de 40 anos, tá? Posso dizer que quando eu comecei a descobrir como é que eram as injustiças, como é que era a dinâmica da sociedade, eu comecei a militar. E eu comecei muito nos movimentos de base da igreja, no movimento ecológico e ambiental aqui em Minas Gerais. A gente vinha com bandeiras, né? Eu com 16 anos vendia camiseta, colocando algumas bandeiras sobre olhe bem a montanha, e olha como é que estão as montanhas de Minas, né? Todas esfaceladas, todas destruídas pela mineração. E naquele tempo, né, na década de 80, a gente já previa isso. E aí eu, junto com o movimento da Associação Mineira de Defesa do Ambiente, né, a ANDA, em Minas Gerais, eu participava e a gente mobilizava contra nuclear, né, nuclear não, usina nuclear, a Amazônia até quando, era uma outra linha de campanha. Tem uma coisa que me marcou muito na minha militância, essa questão de gênero, de ser mulher, né? É tão difícil para nós, que somos de outra geração, ter enfrentado tantas o machismo estrutural que nós temos, né? E eu fui evoluindo, percebendo, e aquilo que eu achava que era normal, né, só homem falar nas plenárias, né, nas assembleias de greve, e nós mulheres que éramos as militantes, que estávamos lá, a gente tinha um pouco de vergonha de falar em público, de pegar no microfone. Essas coisas foram sempre me chamando a atenção, e eu achava que isso era uma coisa minha, né, que era timidez. Depois eu vi que não, né, que de fato nós mulheres não estivemos assim, fomos criadas para trabalhar na política, para pensar politicamente, para intervir, para gritar quando a gente vê injustiça. E eu acho que eu fui, né, criando e crescendo dentro de mim um pouco esse senso de como nós, né, somos importantes, né, para mudar o mundo, né, com a nossa forma de fazer política, com o nosso jeito de fazer política, com a nossa forma diferente, né. Eu tive a sorte, né, de trabalhar com uma área muito bacana, que é a área de segurança alimentar e nutricional, onde eu pude participar desde o início da década de 90, da construção de políticas públicas nessa área, e também no Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar, nos comitês de combate à fome do Betinho, e foi muito rico para mim esse processo da década de 90, de mobilização, o que contribuiu muito para eu estar cada vez mais à frente desse tema, de estar, de fato, assim, localizando, né, o tanto de que isso tem a ver com a minha trajetória de vida e com a minha luta.
né, eu consegui enxergar na segurança alimentar uma luta do direito humano à alimentação, da garantia dos direitos sociais, do direito à alimentação, do combate à desigualdade. E hoje, para mim, assim, estar coordenando o setorial de segurança alimentar nacional do PT é uma honra. É uma honra para mim, num partido que teve essa bandeira muito forte, né, essa bandeira que, desde que a gente lançou o Plano Nacional, o presidente Lula apresentou para o presidente Itamar o plano, né, no governo paralelo, o Plano Nacional de Segurança Alimentar, depois ele, enquanto presidente, conseguiu, né, de fato, colocar isso como uma meta do seu governo, Fome Zero, e eu pude estar acompanhando isso, e eu tenho muito orgulho. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui. Amanhã, às 16h, nós vamos falar sobre a autonomia econômica das mulheres. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube, em formato de podcast no Spotify.